Olha só, gente, o autor Alex, eu acho esse nome dele muito bonito. Ale... Eu ia falar Alessandro, né? Eu já ia falar errado, desculpa. Alejandro Cra... Craveux. Craveux. Esse daqui foi criativo, né? Na hora de escolher o nome dele. Alejandro Cave... Craveux. Enfim, né? É um sobrenome um pouco complicado. Critica a censura de tramas LGBTQIA+, na TV brasileira. Tem cena de assassinato às 8. Ninguém reclama. Mas beijo gay ainda choca. Cortam, esconde, apagam. É quase um crime. Quem toma as decisões precisa entender isso. A gente tem que contar nossas próprias histórias. Isso porque ele é um homem bissexual, por isso ele tá falando nesse sentido. Concordo muito com ele, gente. Eu tava até falando isso recentemente, acho que foi ontem, no meu Instagram, que as emissoras precisam entender que a gente, como público, tá muito mais receptivo a esse tipo de trama. Porque assim, Watson, pessoal, eu entendo a Globo, as outras emissoras terem medo. Não que, quando eu falo que eu entendo, gente, não significa que eu concorde, tá? É apenas assim, tipo, eu entendo a linha da emissora, né? Lá nos anos 80, 90, 2000, de não mostrar. Porque poderia chocar o público, poderia ser mal recebido, e era mal recebido, não por todo o público, mas pela maioria, né? As pessoas ainda não tinham o discernimento de separar as coisas, de entender, e hoje ainda não tem, mas hoje eu acho que foi um pouco mais esclarecido essas questões, né? As pessoas meio que já acostumaram, né? Como minha mãe fala, tem gay tudo que é canto, em novela, em série, se você procurar ali, né, Marcelo, você acha. Então, assim, já é meio que normal você assistir uma coisa hoje em dia, né, com esse pensamento, quem vai ser o LGBT da história? Já tem. Então, assim, já tá meio que normalizado, de certa forma. Aí vem a Globo e outras emissoras e censura, porque assim, o SBT não vai botar numa novela infantil, não teria essa ousadia, né? No máximo que o SBT pode fazer é um personagem estereotipado. Tipo aquele Fred de Cúmplices de um Resgate, que eu achava aquele personagem ridículo, Watson. Que era claramente um homem gay ou um homem bi, que era totalmente afeminado. E a novela, claro, não ficava com preconceito em cima dele. Isso foi um ponto positivo do texto da Iris. Mas você percebia, eu não sei, me incomoda, gente. Ali é claramente um personagem gay, ele ficava forçando com aquela lourdinha. Enfim, aí corta pro Watson for falando mal. Falando verdade aqui, gente. Até se vocês reassistirem com isso na cabeça, vocês vão falar até que o fã não tá tão errado no argumento dele. E a Record não vai ter, né? E quando tem também é na mesma. Hoje eu acho que não faria por conta de ser a bispa lá, né? Que tá comandando tudo. Então a Globo e fora a Globo, a Max e outros streamings tem essa ousadia. E é importante a gente botar esse tipo de coisa na tela para normalizar o que é normal, né? Porque, tipo, aonde já se viu, Watson, você ter um casal gay, um casal lésbico, não importa, numa novela, e esse casal não se beijar. É muito anormal, Marcelo, quando você pensa um negócio desse. Para quem é preconceituoso, pode até pensar assim, mas tudo bem ter, mas não precisa ter beijo, não precisa ter toque, cena de sexo nem nada, porque me incomoda. Mas por que que te incomoda dois homens se beijar, duas mulheres se pegar numa novela? Não deveria, tem algo aí que você tem que tratar dentro de você, entendeu? Porque assim, gente, eu acho, na minha opinião, cada pessoa tem uma opinião, né? Eu acho que não adianta você só botar, você tem que trabalhar aquilo, sabe? Tipo as novelas da Globo agora, eles colocam personagens LGBTs, só que eles cortam os casais, tipo em Garota do Momento, né, que o menino beijou o outro menino, né, de tantas pessoas pressionarem a Globo, Watson, né? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Botaram o beijo. Um beijo super escuro, gravado num negócio totalmente escuro, uma cena assim, o beijo dos outros casais, tudo eles gravam tudo num canto limpo para você poder enxergar até a língua entrando. Agora o casal gay, bora gravar aqui dentro desse canto escuro aqui, sabe? Tipo escondendo, com vergonha, mas fazendo para não dizer que não fez. Na novela das 9 tem um casal de lésbicas, né? E esse casal de lésbicas é praticamente como se fosse amiga. Até minha mãe, que é uma pessoa que tem talvez os seus certos preconceitos por ser uma pessoa criada numa outra geração, até minha mãe,
questionou isso um dia desse, ela falando assim, cara, elas não vão se beijar, não? Até minha mãe, gente, questionou isso. Porque realmente, essa censura que a Globo tá fazendo com as tramas LGBTs é ridículo. Sabe? Porque todos os casais beijam, vão pra cama e fazem mil loucuras. O casal LGBT, nem uma cena de beijo, uma coisa simples. Minha mãe falando aqui que o das 7 horas beijou. Mas o das 7 horas também, né, gente? Né? Uma coisinha pequenininha também. É que ele se é mais cedo, minha mãe tá falando, né? E minha mãe tá certa. Então não faz o menor sentido, né? Então assim, Watson e pessoal, não existe isso. Como é que um casal não se beija? Como é que um casal não tem cenas românticas mais quentes? Então assim, isso que ele falou é certíssimo, sabe? As televisões têm que ter esse trabalho, Watson e pessoal, de mostrar aquilo para as pessoas normalizarem, nem que seja na base do ódio, né? Mas tem que normalizar. Porque, gente, é o mundo, sabe? O mundo mudou. As pessoas precisam entender isso. Você não precisa beijar um outro homem porque você viu na novela, beijar uma outra mulher porque você viu numa novela. Né? Porque as pessoas pensam isso, sabia? As pessoas pensam, ai, pra que bota um casal gay numa novela? Pra quê? Né? Vai ter criança assim. Gente, você acha o quê? Que a criança vai ver um homem beijando outro homem e vai virar gay? Eu acho que as pessoas pensam que é assim, né? Que as coisas funcionam. Tipo, ai, por exemplo, eu sou uma criança, tô assistindo lá a novela das 9, vi dois homens se beijando, agora eu sou gay porque vi dois homens se beijando. As coisas não funcionam assim. Se você conversar com uma pessoa que é gay, que é lésbica, que é bi, que é trans, qualquer coisa, as coisas não são assim. Ou você já nasce sendo, ou você não é. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, aqui dois homens se beijando e botar na frente do Watson, que é um cara hétero, ele não vai sentir atração. Porque ele não tem atração por homem. Então, assim, se ele sentisse atração, é porque ou ele é gay mesmo, ou ele é bi, alguma coisa. Não é verdade, Watson, pessoal? Então, assim, não é simplesmente assim, bota na frente que a pessoa vira. As pessoas vêm com os argumentos que não fazem o menor sentido. As coisas não são assim, né? Não é verdade? Enfim, então assim, a Globo, ao mesmo tempo que ela evolui muito com essas pautas das pessoas pretas, né? Porque antigamente as pessoas pretas, elas não eram protagonistas, a Globo com os LGBTs caminha para trás, né? É ridículo você censurar um beijo, como se fosse um absurdo, né? Ai, não pode nem se beijar. Então, se beijar, grava ali no escuro, para que ninguém veja direito o que está acontecendo. Enquanto isso, os casais normais vão na cama, fazem coisa, eles mostram bunda, eles fazem a baixaria. Agora, o casal gay, Watson, né? Que às vezes a gente espera a série acabar, ou então a novela lá no último capítulo, para ter uma migalha de afeto. Isso quando você para pra pensar é muito revoltante, sabia? Porque acontece isso muito, Watson. Das vezes o casal gay só se dá um beijo no último capítulo. Os outros casais. Não dá 20 capítulos, a protagonista já tá lá beijando o outro. Já tem um primeiro beijo, já tem uma primeira relação. O LGBT, se tiver, é no último capítulo. No último capítulo. Nenhuma novela, Marcelo, vai mostrar o casalzinho gay ali tendo o primeiro encontro, o primeiro beijo, uma primeira relação. Eles não mostram. Eles ficam naquela enrolação, 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 enrolação. Aí lá na última temporada, lá na última cena do último capítulo, beijaram, para não dizer que não teve nada. Isso se não curarem os personagens, né? Enfim, quanto mais a gente cavuca nisso, Watson, mais feio fica pra Globo e pras outras emissoras. As outras emissoras a gente nem espera nada, né? Que a gente já sabe o conteúdo. Mas a Globo fazer uma palhaçada dessa, enfim, né? É muito ridículo. E isso não acontece somente com a Globo, não, porque quando a gente olha séries, acontece isso também. Supernatural, por exemplo, é uma série que eu amo, mas ninguém me diz, gente, né, que Jim e Castiel é um casal, assim, eu gosto muito deles dois, Marcelo, mas existiu ali muito preconceito em cima deles dois, porque o Marcelo, todo mundo também assistindo sabe que ali eles têm uma dinâmica de casal, e eles são um casal, mas eles só foram construir uma coisa para os dois lá na última temporada, nos últimos episódios. Sabe, Watson, que foi oficializar e ainda mataram o Castiel. Depois que o Castiel sai do armário, demora 2 minutos, o Castiel é morto. Ou seja, vamos tirar o personagem do armário, mas também bora matar porque, né? Enfim,
Não é bom a gente botar um negócio desse. E a mesma coisa tá acontecendo com o 911. O Buck e o Ed são amigos que claramente, aí o Marcelo, dos bombeiros, eles claramente têm um interesse um pelo outro, mas já tem, Watson, 9 temporadas. A gente ainda não tem um primeiro. 9 temporadas. Isso, Watson, tem hora que me dá muita raiva, sabe? Porque se fosse um casal hétero, aí o Watson deve estar pensando, ih, menino, já tinha se. Eles já estavam casados, né? Mas um casal LGBT, pô. 9, 10, 11, 12, 20, 30 temporadas. Enrola isso aí. Lá no último capítulo eles botam. No último episódio eles botam. Na última temporada eles botam. Sabe? Isso é muito ridículo. Sabe? Se tá com peito de botar, faz certo. Não fica igual a Manuela Dias, não, na novela. Até minha mãe ficou com raiva, porque realmente as lésbicas da novela das 9, que é isso, Marcelo? Não pega na mão, não se beija, não tem as duas deitadas na mesma cama. Que lésbicas é essa, gente? Quem conhece casal lésbico sabe que é um grude. Que lésbica é essa que a Globo tá mostrando? Ah, meu amor, me dá aí a Vale Tudo pra eu te escrever o que é casal lésbico. Enfim.